E aí chegamos nas espécies ou modalidades de empregado. Então, nós temos aí 5. E aí, aqui, a Mari até me perguntou, mas tem uma modalidade que está aqui, né? Empregado urbano. O que é esse empregado urbano? O empregado urbano é o empregado comum, somos nós. Nós somos empregados urbanos. A maioria de vocês são empregados urbanos, tá? Aí você pode encontrar tanto como empregado comum, empregado urbano, vai depender do autor, vai depender do assunto que ele está tratando. Então, se ele está falando de adicional noturno, por exemplo, ele vai dividir em empregado urbano e empregado rural, ok? Então, vai depender aí da modalidade, de como ele vai tratar as modalidades, de como ele vai falar e de qual assunto ele vai falar. Então, o empregado urbano é aquele empregado comum. O empregado rural é aquele que desenvolve uma atividade relacionada ao campo, uma atividade relacionada a questões, né, a esse dia a dia mais primário. Então, eu não vou ficar no conforto de um escritório, eu vou ficar ali sob o sol, colhendo, né, plantando, vou ali, às vezes, cuidar dos animais, alimentar esses animais, escovar esses animais. Então, isso são atividades realizadas pelo empregado rural. Mas temos outra pegadinha. Alguns municípios, é o caso de Maringá, por exemplo, eles possuem né, hortas que são localizadas dentro das cidades, que são localizadas, então, dentro do ambiente urbano. Mas como a atividade desenvolvida é uma atividade rural, então ele vai ser caracterizado como um empregado rural e não como um empregado urbano, ainda que ele esteja dentro da zona urbana, tá? Então, fiquem atentos a isso também. Esse empregado urbano, esse empregado rural, perdão, quando se fala em ambiente rústico, né, em construção rústica, não é aquela caindo aos pedaços, mas é algo mais simples, ok? O outro é o empregado doméstico, que é aquele que vai realizar aí a atividade no ambiente doméstico. Então, ele realiza atividades que são essenciais para o nosso dia a dia. Lavar, passar, cozinhar, limpar. Isso são atividades do empregado doméstico. Como vocês sabem, o empregado doméstico teve a famosa PEC das domésticas com várias alterações. Então, vocês precisam conhecer quais foram essas alterações. Por exemplo, relacionados ao intervalo. Antes nós tínhamos um intervalo muito longo no meio da jornada. Porque a patroa, a empregadora, né, ou a família que empregava essa empregada doméstica, ajustava o horário de trabalho dessa empregada doméstica com a rotina da casa. Então, na hora que as crianças estavam na escola, que estudavam à tarde, a empregada doméstica não trabalhava, era a hora que ela tinha intervalo. E aí ela ficava 2, 3 horas sem trabalhar e retornava depois. Não existe esse tipo de intervalo, nunca existiu. Então, não pode, tá? Por isso que hoje a empregada doméstica tem uma legislação que vai seguir aí como outras atividades. Aqui chama a atenção de vocês. O empregado doméstico precisa fazer registro em cartão ponto. Como? Tem alguém que falou lá no começo da aula sobre o cartão de papel, né? Compra lá na livraria, ainda tem cartão de papel, faz ela colocar lá o horário e assinar para ela mostrar que ela está entrando e mostrar que ela vai sair naquele horário, certo? Então, faça isso que você vai estar controlando a entrada e saída dela
bem como o intervalo. Terceiro ponto aqui, se você contratou uma empregada doméstica e aí você resolveu na pandemia fazer ali com bolos para fora, produzir algum tipo de artesanato e pediu para essa empregada doméstica te ajudar, descaracterizou ela de empregado doméstico e ela passa a ser uma empregada urbana e você precisa modificar também lá na carteira de trabalho dela, ok? Então, cuidado. Quarto ponto, fazem parte de empregados domésticos. Aquela que faz a faxina, aquela que trabalha na nossa casa no dia a dia, babá, copeira, zelador, piscineiro, jardineiro, podemos ter piloto de aeronaves, claro que todos vão receber de acordo com o teto da sua atividade. Mas se ele fizer algo que eu preciso, que é da minha necessidade diária, ele pode ser enquadrado como doméstico, ok? Empregado aprendiz. Deixe anotado, porque há mudanças relacionadas ao empregado aprendiz que vão sair a qualquer momento. Quando? Não sei, não tem data definida, porque eles queriam que o empregado aprendiz fosse enquadrado aí, né, a idade fosse alterada. Então, a gente deixa ali em stand-by, mas o empregado aprendiz, o próprio nome diz, né, aprendiz, ele vai aprender algo, aprender uma atividade, aprender uma função, para saber se ele gosta ou não, para ver que o que ele está aprendendo na faculdade está e poderá ser aquilo que ele vai desenvolver para o resto da sua vida. Empregado aprendiz não pode realizar atividade noturna, não pode realizar atividade perigosa, não pode realizar atividade insalubre, tá? Então, não adianta, se você trabalha, dá consultoria para um laboratório, por exemplo, de radiologia, não adianta você contratar esse empregado aprendiz para trabalhar lá com as máquinas de raio-x. Contrate ele para que ele trabalhe no escritório, na parte administrativa, com planos de saúde, com atendimento a cliente, certo? E a última modalidade, que é o empregado em domicílio, e nessa modalidade do empregado em domicílio, aqui é aquele que trabalha home office. E eu estava aqui antes da aula no Instagram e foi ali colocado um post, até vou compartilhar depois com as meninas, falando que foi aprovado a modalidade híbrida de desenvolvimento de trabalho. Então, eu consigo agora, né, com essa aprovação, trabalhar presencial e home office. Então, por exemplo, 2 dias na semana eu vou presencial, o restante da semana eu vou home office, eu fico home office, tá? Ainda não vi os detalhes, só estou falando o que estava ali no comentário, mas cabe aí a gente ficar de olho para ver como que vão ser essas mudanças. O empregado em domicílio, ele realiza a atividade na sua casa, deve cumprir horário, como outra atividade qualquer, deve cumprir ali, né, preencher relatórios, planilhas de produtividade, que é assim que você vai fazer o controle dessa atividade. Se esse empregado foi contratado antes da pandemia, que é o que muitos perguntam, foi contratado antes da pandemia e ele trabalhava presencial. Ali, o contrato dele só foi feito um aditivo contratual. Então, só foi feita uma alteração do contrato, tá? Que ele está realizando a atividade em modo remoto por um período. Não definiu o período. Agora, se você contratou esse empregado para realizar a atividade já na modalidade remota, aí já tem outras características. Aí o empregador vai sentar com o empregado e vai negociar como vai funcionar a questão do equipamento, como vai funcionar a questão da divisão de despesas, como água, luz, internet, porque a gente em casa gasta muito mais, tá bom?